Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para gravar um programa bastante especial, com um convidado muito especial, sobre um tema de interesse de todos nós, que é o Tocantins, e mais precisamente os 35 anos que estamos comemorando agora. O Tocantins, ele nasceu com a Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988. E para falar sobre esse tema tão importante, tão caro a todos, nada melhor do que um escritor, um estudioso, um pesquisador da história do Estado. Estou falando do professor Júnior Batista do Nascimento, o professor que é autor de alguns dos mais importantes livros sobre a história do Tocantins, usado em concursos, etc. Eu tenho aqui, olha só, para não dizer que, ó, palmas, sua trajetória, história, trajetória e conquistas, que não sai aqui da minha mesa do meu lado, e o outro que não sai do meu lado aqui, que é esse aqui, né? Que é o Tocantins História e Geografia, que fica aqui ao alcance da minha mão. Qualquer dúvida que eu tenha, eu consulto, então devo bastante ao professor Júnior Batista. Professor, muito obrigado por receber a gente. E começo por aí, quer dizer, o Tocantins completa 35 anos. Acabamos de perder um dos maiores símbolos da luta pela criação do Estado, que foi o governador Siqueira Campos. No geral, geralmente a pergunta que se faz: compensou essa autonomia, essa independência do norte goiano, de Goiás? Em primeiro lugar, muito obrigado, Cleber Toledo, pelo convite, obrigado pelas suas palavras, que aumenta ainda mais minha responsabilidade. Não é tanto como você falou aí, não é tão quanto você falou, mas eu aceito para aumentar ainda mais a minha responsabilidade de pesquisar, de escrever sobre esse Estado. Bom, a criação do Tocantins é algo fantástico, é algo que deve ser estudado, como fala-se na linguagem, no jargão, até pela NASA, né? Porque foi algo que veio num momento muito difícil do país, onde estava se reestruturando o Brasil, e uma luta de 200 anos, assim como os outros estados tem essa luta até hoje, tem Mineiro, Tapajós, Carajás, Maranhão do Sul, São Francisco, São Paulo do Leste, e tantos outros aí, né? O Solimões, o Rio Negro, tantos outros projetos que nós temos, alguns com muita clareza e muita envergadura. E o Tocantins entra nessa pauta de discussão na Assembleia Nacional Constituinte e consegue sobreviver, nadar até a última etapa, que é a Comissão de Sistematização. E lá na última etapa, o deputado constituinte Siqueira Campos tem uma jogada de mestre, joga o Tocantins na região norte. Na última hora, na calada da noite, ele consegue jogar o Tocantins na região norte para ganhar mais recursos, para aumentar o FPM, para fazer parte do FNO e etc. Né? Apesar que a gente não tem as características físicas e geográficas da região norte, nós somos características físicas do centro-oeste, por uma imposição geopolítica. Pirando toda a história, que é uma aula de 200 anos, a gente tem que falar aqui, daria uma aula para a gente falar dos personagens, das datas, dos fatos. Vamos abreviar isso, vamos chegar à Constituição. Um momento culminante que cria o Estado. Cria o Estado e nós passamos aí por uma trajetória de 35 anos. E valeu a pena. Hoje, o Goiás reconhece, o Brasil todo reconhece, porque os números mostram, os números na área demográfica, área social, área econômica, financeira, mostra que essa região, além da área, também os números culturais, que nós também começamos a ganhar uma identidade cultural. Né? Então, se a gente for ver todos esses números, apesar de não ser a grande federação do Brasil, ainda a 24ª economia, né? Mas valeu a pena, se você analisar. E o Estado do Tocantins, ele passa aí por 3 momentos cruciais nessa história, né, Cleber? Você conviveu com 2 momentos desses aí. Exatamente, é fundamental. Agora, sim, até ontem, nessa semana, eu escrevi um editorial sobre o aniversário do Estado,
e revendo algumas pesquisas sobre o assunto, e isso ficava muito claro. Quer dizer, apesar de que sempre é bom dizer que temos muito para avançar, os avanços já foram bastante significativos, né, professor, em termos de índice de desenvolvimento humano. Eu estava vendo, por exemplo, a da miserabilidade. Quer dizer, hoje nós temos uma linha ainda, baixamos esse sarrafo, ainda tem muita gente, mais de 100 mil pessoas nessa faixa, e precisamos avançar. Mas as dificuldades, por exemplo, que havia de estudar, quer dizer, quantas pessoas tinham que sair daqui para estudar fora. Hoje, Palmas, por exemplo, é um centro universitário, né? Para atendimento médico, por exemplo, são várias questões, né, também. Tinha que sair daqui de Palmas por praticamente qualquer tipo de atendimento mais especializado. Hoje, Palmas, por exemplo, está virando um centro médico de referência para a região norte do país. Ou seja, apesar de muito ainda que precisamos caminhar, nós já caminhamos bastante, né, professor? Sim. O estado do Tocantins, nesses 35 anos, a gente pode dividir ele em três grandes ciclos, três grandes períodos em relação à sua economia e à política, né? Porque a economia e a política estão ligadas. Através desses dois ingredientes, nós temos uma grande demanda. Então, você tem no primeiro momento, de 1989 até 98, foi a fase, foi o período, foi o ciclo do estruturante, onde surgiram as primeiras políticas públicas, onde foi criado vários municípios para, inclusive, alavancar essa questão, onde foi estruturado também politicamente em duas correntes. Então, foi uma fase embrionária, de estruturante, uma fase difícil, o Estado arrecadava muito pouco. E aí vem a segunda fase de 1999 até 2009. Ela é chamada de período iluminado, foi um período do boom econômico, onde o Estado teve muita prosperidade, onde foi a agricultura, a pecuária alavancou, aonde a questão cultural também alavancou. A própria arrecadação do Estado chegou a bater 0,5% do PIB nacional, que antes era 0,2%. Então, foi assim uma bonança, foi um período de muitas obras, né? Em 2009, começa o terceiro ciclo, justamente com a cassação do governador Marcelo Miranda, aquela ruptura, né? Começa aí o terceiro ciclo chamado instabilidade política, aonde nós estamos vivendo desde 2009 até os dias atuais, essa instabilidade. E nesse período, nós tivemos também um aumento da receita em relação ao funcionalismo público, com muitos benefícios, um aumento de contratos, né, um inchaço da máquina pública, e também surgiu as emendas parlamentares também nesse período. Então, é o ciclo que nós estamos vivendo, né? É o ciclo que nós estamos vivendo. A gente está na esperança de começar esse quarto ciclo, né? Esperamos que o governo Wanderlei Barbosa termine o seu mandato e que o próximo também termine, para aí a gente consolidar aí o quarto ciclo. E a gente vai ver o que vai ser esse quarto ciclo. Só voltando, lá no ciclo da bonança, nós tivemos a Ferrovia Norte-Sul, a construção, as hidrelétricas, uma parceria muito forte com o governo federal, primeiro Fernando Henrique, depois o Lula. E isso foi chamado, esse ciclo de 1999 a 2009, de bonança econômica. Foi tanta bonança que o governo mandava gente até para divulgar o Estado na França, escola de samba no Rio de Janeiro, né? Um momento de muito dinheiro, de muita bonança política. Então, chegou o shopping em Palmas, por exemplo, a verticalização de Palmas começa a ter um boom a partir daí, né? E vem até agora, né? Aí você tem a chegada das atacadistas, a verticalização, a abertura de novos loteamentos em Palmas, a consolidação
de algumas cidades, a questão das universidades, você falou anteriormente, os polos universitários, Palmas torna-se um polo universitário e polo de saúde. E aí, esse segundo ciclo, ele consolida muitas coisas que, no terceiro ciclo, a gente não tem uma dependência tão grande do poder público, né? Apesar de que com essa instabilidade afeta, de uma certa forma, mas não há aquela dependência tão grande como antes. Do período estruturante, por exemplo, era uma dependência 100%. E agora a gente vê, até eu escrevi sobre isso, a gente vê, por exemplo, começa com o rompimento da União Tocantins, uma briga política interna muito grande as correntes políticas, e aí começa essa sequência de cassação de governadores, e é governador que renuncia, é afastado pela justiça. Quer dizer, o senhor acha que falta também essa postura de mais responsabilidade do Estado, das lideranças, para consolidar esse momento econômico, por exemplo, do Estado, e é o que dificulta, por exemplo, uma explosão maior do Tocantins? Sim, nós patinamos muito. Esse período de estabilidade, nós estamos patinando desde 2009. Se a gente tivesse continuado com a mesma sequência que vinha no período do boom econômico, do segundo ciclo, nós vamos dar uma grande potência. Só que 2009 até agora, 2019, 10 anos, mais 3, mais 4, 14 anos patinando, né? Patinando mesmo. Exatamente. Bom, agora nós perdemos aí o governador Siqueira Campos, quer dizer, faleceu agora em julho. Qual o tamanho histórico do governador Siqueira Campos? Como que o senhor vê ele, a importância dele para a criação do Estado? Agora é o momento que ele se foi, a gente fala. Qual o tamanho histórico dessa figura? Eu sempre falei, o Siqueira Campos ele tem que ser visto como o Siqueira Campos estadista e o Siqueira Campos político. O político ele é odiado, amado, como todos os políticos. Isso é normal, pessoa pública. Agora, como estadista, ele é uma referência na geopolítica. Foi uma pessoa... Porque a criação de um Estado ele é um ato do legislativo, de leis. É um ato que vem dentro do legislativo. E para ser um ato do legislativo, você precisa de articulação, precisa de um projeto. Qualquer ato do legislativo precisa ser do projeto. Depois, a articulação, né, para ser votado. Você tem pauta lá no Congresso que não se coloca para votar porque não tem garantia de que vai ser aprovado, porque não foi articulado aquilo. Então, Tocantins, o que deve ao Siqueira Campos, sem dúvida, o Siqueira Campos, ao José Freire, mas a figura do Siqueira Campos, porque ele negociou no Centrão de toda forma para que fosse aprovado o Tocantins. Ele chegava para os deputados do Centrão e falava: o que você quer que eu vote a favor? Contra a lei trabalhista tal, mas só vote se você votar pelo Tocantins. Você se compromete a votar pelo Tocantins? Sim. Inclusive, a própria aprovação do Tocantins, porque o Sarney queria deixar para depois a aprovação do Tocantins ser colocada a pauta dele. Não, para aí. Vamos aqui na comissão, na primeira comissão, votar os 5 anos teu. Nós votamos a favor dos 5 anos. Coloca o Tocantins depois, na segunda votação dos 5 anos. Aí a gente decide. Aí a gente vai decidir. Porque ele tinha medo de resolver o problema do Sarney dos 5 anos, porque o Centrão, para quem não lembra ou não entende a Constituição, o Centrão ainda se fala muito, é um vestígio daquele Centrão que começou com o Sarney. Você acompanhou bem, sabe, foi um grupo que o Sarney criou lá na Constituição para ter um domínio da Constituição, para não se perder na Constituição. E acabou ficando até hoje aí, teve uma época meio morto, o Centrão, depois o resto voltou, está na ativa. Então, esse grupo, que era coordenado pelo Sarney, ele tinha a função de botar a pauta de interesse deles. O Siqueira negociou, um dos interesses do Centrão era os 5 anos do Sarney, que era a grande discussão, ter reeleição, tem ou não tem reeleição? E era unânime, praticamente, em não ter reeleição. Era muito, muito complicado no Brasil ter reeleição naquela época, né? A gente vinha do militarismo, então tinha medo
de 8 anos, a pessoa ficar 8 anos no poder, então tem aquele medo. Então, era muito nessa questão de não ter reeleição. E o Sarney, vendo que reeleição ele não ganhava, se fosse por voto ele não ganhava, ele pegou e criou uma teoria dos 5 anos. O mandato dele ser 5 anos, excepcionalmente, os demais 4. Né? E na hora de votar o Tocantins, houve uma articulação para isso, para ser colocado no meio da primeira para a segunda votação dos 5 anos do Sarney. Né? Aí, o bloco do Siqueira Campos, do PDC, que era o partido que ele fazia parte, votou em massa nos 5 anos, veio a votação do Tocantins, foi praticamente unânime a votação do Tocantins, só teve um voto não, 11 abstenções e um voto não. Reza a lenda que esse voto não foi por um engano, o deputado ia votar sim, mas por um engano, não erro. Isso não é reza a lenda. Mas, de modo que foi só um, para não dizer que foi unânime. Né? E aí foi votado em 5 anos, a primeira votação. O Tocantins, na última comissão de sistematização, foi votado praticamente unânime. Aí depois veio a segunda votação dos 5 anos do Sarney, que passou os 5 anos. Né? Então, óbvio, resumindo, o papel do Siqueira Campos como deputado constituinte foi fenomenal. Nós tivemos 3 fatores, Kleber, que nós temos que entender bem. O papel dele como constituinte, como legislador, ele e o Zé Freire também. O Zé Freire também tem um papel, mas ele como carro-chefe. Segundo fator, Goiás. As autoridades de Goiás, o Henrique Santilli, que era o governador, era a favor, porque ele só ganhou aqui, inclusive, um discurso de que ia defender, e foi lá na Constituição defender a divisão, porque era o peso morto do Goiás. Goiás queria se livrar desse peso morto. E o terceiro ponto, a participação da população. Ao contrário, porque o Tocantins foi interessante, porque o menino pediu lá, qual era a garantia, o Ulisses, qual é a garantia que vocês me dão que a população, que o Estado de Goiás quer? Aí o Siqueira articulou na Assembleia, na época o Brito era deputado em Goiás, a Assembleia aprovou um requerimento aceitando, indicando a separação, aprovando a separação. O Henrique Santilli foi lá no Congresso, deu um discurso na Comissão de Sistematização a favor. Então, o Siqueira está aqui. Está aqui a Assembleia, que é o órgão estadual, a favor. O governador, a favor. E ele veio e pegou aqui uma assinatura, junto com o comitê que ele criou, né, que tinha na liderança o então juiz, depois foi vice-governador, foi deputado federal Daci Coelho, umas 78 mil assinaturas, e levou para o Ulisses Guimarães. Aqui, ó, a garantia que a população quer, que a Assembleia de Goiás quer, que o governo de Goiás quer. Agora pode colocar em votação. E aí o Ulisses colocou em votação, porque o Ulisses era muito estudioso, muito sistemático, né? Velho Ulisses. Um outro grupo importante nesse período de consolidação do Estado que nós tivemos foi a União do Tocantins, quer dizer, que é o grupo em torno do governador Siqueira Campos, que, como eu coloquei, chegou a ter 25, alguns falam até em 26 partidos desde 1988. Qual a importância que o senhor vê também na União do Tocantins nesse período de consolidação do Estado? Que a União do Tocantins, se você pegar, prestar atenção, ela não era para ter sido acabada. Ela era um grupo que foi criado antes da criação do Estado. Foi criado lá em Pedro Afonso, a União do Tocantins. Ela começou como um movimento, um movimento para se criar o Tocantins. Como se fosse um grupo de pessoas com ideias que lutavam para criar o Tocantins. A União do Tocantins começou assim, lá em Pedro Afonso. E aí veio a primeira eleição, o Siqueira utiliza esse jargão, União do Tocantins, como agremiação, né, como agregado de partidos, e o PMDB criou o MST, que é o Movimento de Salvação do Tocantins, né? Não vingou, o MST acabou não vingando,
A União do Tocantins permaneceu, porque tinha um líder maior, que era o Siqueira, ficou até que de 2010, na eleição de 2010, um acordo com a Cátia, a senadora, ele acabou extinguindo esse nome União do Tocantins. E a União do Tocantins tinha, naquela época, além dos prefeitos, né, a maioria chegou a ter 100 prefeitos dos 139 municípios, chegou a ter 7 deputados federais dos 8, e os 3 senadores, então praticamente dos 11, ele tinha 10 congressistas, né? A maioria hegemônica dos prefeitos e vereadores, e indicava os cargos federais, na época do Fernando Henrique, né? A União do Tocantins é que indicava os cargos federais, tinha esse trunfo na mão. Então, e por outro lado, os deputados não tinham ainda as emendas, né? E nem os vereadores, só os deputados federais. Então, assim, era um grupo hegemônico. O Siqueira que conduziu muito isso. E se você notar hoje, a gente fala que não oxigenou. As lideranças que nós temos, muitas surgiram da União do Tocantins, da época da União do Tocantins, como prefeito, como servidores públicos, a oportunidade que o Siqueira deu, né? Aqui nós temos no Estado raríssimos políticos que não foram, que não surgiram dos viés do Siqueira Campos. E um deles, por sinal, raríssimo, um deles foi o Vanderlei Barbosa, né? Ele, se você pegar o currículo dele, ele foi o primeiro a romper com a União do Tocantins. Foi a partir do Vanderlei Barbosa, não é porque ele está hoje no poder que a gente não vamos lembrar. Ele ganha a eleição de Palmas como presidente da Câmara, na época Nilmar, prefeita, que vai dar uma ruptura política, que vai dar força para o Raul ganhar a eleição em Palmas, e aí começa a grande ruptura da oposição. Com certeza, foi a primeira grande derrota da UT, naquele período já de estremecimento que havia entre o grupo do Siqueira com o grupo do Marcelo. A primeira grande derrota foi, sem dúvida, a de dezembro de 2003, se eu não me engano, né? Dezembro de 2003, quando o Vanderlei Barbosa era vereador, foi eleito presidente da Câmara. Aí depois veio a derrota da Nilmar, né, que já foi vítima, na verdade, da troca de tiro dos 2 grupos, e depois, então, aí a gente tem toda essa mudança. E para a gente... Teve um ano, o Kleber, teve lá no governo Marcelo, Moisés Avelino, dos 2 presidentes da Assembleia, um foi o Luiz Tolentino, a União do Tocantins tomou, até então tinha sido a exceção, até, se eu não me engano, a do Osíris Damaso, se eu não me engano, foi a do Osíris, que a oposição toma novamente a presidência da Assembleia. Então, até então foi a única vez que a oposição, que a União do Tocantins na época era a oposição, porque não estava no poder, tomou a Assembleia através do Luiz Tolentino, presidente. Na época, quem estava no poder era o PMDB. Olha só. E é interessante porque assim, muitos líderes, depois do fim do siqueirismo, que quando o siqueirismo perde a força, eles sumiram do mapa, né? Você vê que o voto deles era o voto do Siqueira, né? Era o Siqueira que elegia, como você disse, inclusive uma grande reclamação, tem muitos líderes que reclamam, que tiraram o mandato deles, etc. Mas a grande verdade é que quem tinha o voto desse tipo de líder era o Siqueira, né, professor? Nós também realmente a gente está carente de um grande líder que nós tínhamos aqui. Mas isso é uma cultura dos estados. Você pegar todos os estados, tem esses grandes líderes, né? Mas essa mudança política não é só do Tocantins, da quebra da União do Tocantins. Você pegar todos os estados, está caindo. Esses grandes líderes estão oxigenando, dando espaço para a juventude, né? Espaço para cada dia mais deputados mais novos, vereadores mais novos, prefeitos novos, né? Novas lideranças estão surgindo. Hoje, agora, com a nova cultura dos influencers, do mundo globalizado. Então, é uma nova cultura. E o Tocantins tem entrado nessa nova cultura, né? De modo que a gente tem entrado, porque política, a gente vai falar da economia, não tem como falar de política, né?
porque política e economia caminham junto. É verdade. Professor, e agora, para a gente encerrar, em relação ao futuro, quer dizer, quais são os desafios que você vê para o Tocantins aí se desenvolver, seguir o seu rumo com desenvolvimento? Então, a gente precisa realmente, até inclusive, um próprio seminário, o governo chamar as entidades, fazer um seminário para discutir o Tocantins que nós queremos daqui a 20, 30 anos. Porque aquilo que se discutia do início, há 30 anos atrás, nós estamos vendo aí, ó, a ferrovia cruzando o estado, as 4 usinas hidrelétricas das 7, 4 já, as rodovias, os municípios com acesso à educação, porque isso a gente discutia isso lá atrás, quando a gente criou a universidade à distância, né, polos, então, tudo isso, as leis ambientais, as unidades de conservação, o Tocantins avançou muito nessa questão, no patrimônio histórico também nós avançamos. Então, agora é hora da gente estar discutindo qual é o Tocantins que nós queremos para daqui a 35 anos, qual seria o próximo 4º ciclo, porque lá no 2º ciclo, quando estava na bonança, Kleber, criaram também muitas ilusões para nós, né? Do biocombustível, né? O biocombustível vai resolver o problema da agricultura familiar, do pequeno, que essa serra que está em Palmas, ao lado de Palmas, está cheia de ouro. Criaram muitos fantoches naquela época, né? Além das realidades, eles também criaram. Mas o que de modo é que nós precisamos estar discutindo qual é o Tocantins que nós queremos para daqui a 35 anos. Né? Se vamos continuar desse jeito, desmatando e plantando soja, se é o Tocantins que vai trabalhar a industrialização, a mão de obra, os fatores locacionais para trazer indústria, qual é o Tocantins que nós queremos? Esse é o grande desafio que nós temos. Unir a classe empresarial, as entidades, os políticos, os estudiosos, e fazer um grande seminário para discutir qual é o Tocantins que nós queremos daqui para frente. Com certeza, né? Planejamento, a gente tem que planejar o Estado. Professor, olha, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom a gente falar para esse momento importante, né, dos nossos 35 anos. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço e eu sou apaixonado por esse Estado a cada dia que passa. Com certeza, todos nós, né? Esse é um Estado maravilhoso que recebeu todos nós, aqueles que são daqui e os de fora, todo mundo unido aí, a gente torce muito e a gente quer ver esse Tocantins muito desenvolvido. Pessoal, é isso, parabéns ao nosso Estado, 35 anos de muita luta, de muita conquista, e eu espero que realmente a gente possa alcançar nossos grandes objetivos de desenvolvimento. Um abraço a todos e até a próxima.